até você iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. No BMC Business de hoje, nós teremos temporada de balanços por aqui. Nós vamos trazer os números de companhias do setor imobiliário, Plano & Plano, Lavi, Elbor e Trisul também. Além disso, vamos bater um papo ao vivo com Henrique Stetter, que é analista da Gaider Investimentos. Mas antes, vamos às notícias do mercado. A Cielo aprovou durante uma reunião nesta quarta-feira o pedido de renúncia do diretor-presidente da companhia. Veja. O Conselho de Administração da Cielo aprovou em reunião o pedido de renúncia do diretor-presidente da companhia, Paulo Rogério Caffarelli. Na mesma reunião, o colegiado elegeu para o posto Gustavo Henrique Santos de Souza, que hoje ocupa os cargos de vice-presidente de Finanças e de diretor de Relações com Investidores. Já a CCR comunicou que a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou a celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão firmado por sua controladora direta, a MS Via, junto com a União, em 2013, por intermédio da agência reguladora. O termo estabelece as obrigações relativas à relicitação do trecho concedido da BR-163, trecho entre a divisa do estado do Mato Grosso e a divisa com o Paraná. E a Apvida informou que foi concluída a compra do grupo Promed, que atua na região de Belo Horizonte. A aquisição, anunciada em setembro do ano passado, foi feita por meio da subsidiária integral Ultrassom Serviços Médicos e acrescenta 280 mil beneficiários ao portfólio da Apvida. Também foi cancelado o processo de compra do grupo Santa Filomena de Rio Claro, no interior de São Paulo, em razão da impossibilidade de conclusão de todas as condições precedentes previstas na proposta dentro do prazo. Goldman Sachs manteve a recomendação de compra para a PagSeguro com preço-alvo a $66. Para o banco, dados operacionais do primeiro trimestre mostram tendência saudável, embora a pandemia deva resultar em uma queda anual de 10% no lucro. Agora vamos aos números dessa temporada de balanço com Alex André, que é especialista em investimentos, também é meu parceiro aqui de todas as tardes do BMC Business, que você já conhece, sabe muito bem. Ele está sempre muito esperto, muito bem ligado nesses números das companhias. A temporada de balanços já encerrou, né, Alex? Mas a gente ainda vai trazer aqui. São muitos números de muitas companhias, muitos que a gente ainda não conseguiu, né, mostrar aqui para todo mundo que sempre acompanha a gente aqui na BMC. E hoje a gente está trazendo aqui por setores, né? É isso mesmo, Débora, colocando aqui os principais setores aqui na Bolsa, sempre trazendo de uma visão agora muito mais consolidada para facilitar o investidor a tomar a melhor decisão de investimento, né? Então hoje a gente trouxe aqui diversas empresas do setor de construção civil, né? A gente vai falar aqui primeiro de Plano & Plano, depois tem a Lavi, né? Duas empresas recentes na Bolsa, né? Que na parte de construção civil. Também a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Elbor, né? Ou seja, outra companhia também listada no setor. E também por último, né? A gente vai falar aqui também de outra companhia também listada também do setor, que é a Trisul, né? Então a gente vai falar de Trisul, Elbor, Plano & Plano e Lavi. A gente vai começando pela Plano & Plano aqui, Débora. É isso aí, vamos lá, vamos começar pela Plano & Plano então, que teve esse lucro líquido de 50 milhões, né? Foi 145,2% a mais em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né, Alex? A receita líquida da companhia foi 312 milhões no primeiro trimestre desse ano, então vamos lá, vamos entender o que tanto fez diferença nesse resultado da companhia. Vamos lá, vou colocar a apresentação aqui para quem não conhece a Plano & Plano, né? Ela é uma subsidiária da Cyrela, né? Uma das maiores companhias de corporação e construção aqui no Brasil. E o destaque no primeiro trimestre, a companhia coloca como vendas líquidas, né, em termos de unidades, em torno de 1.916 unidades no primeiro trimestre de 2021, ficando 58,1% acima do primeiro trimestre de 2020. Né? A receita líquida também com o mesmo percentual de crescimento, chegando a 312 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. E lançamentos, né, em valor geral de venda, né, o famoso VGV no setor, chegando a 103 milhões de reais, né, abaixo, né, 16,9% abaixo do primeiro trimestre de 2020. Já o lucro, né, o lucro líquido, chegou em 50 milhões de reais, subindo 145,2% acima do primeiro trimestre de 2020. Já a margem líquida, né, também ficou em torno de 16%, versus 10,3% no primeiro trimestre de 2020. E o ROE, né, o retorno do equity, em 12 meses, chegando em 57,8%. Tá?
Então, esses são os principais destaques aqui da Plano & Plano. Agora, a gente destrinchando um pouco mais dos números, né, ou seja, a gente vê essa grande evolução da companhia na maioria dos seus indicadores. Então, o primeiro ponto a gente coloca aqui as vendas, né? Então, no próximo slide a gente traz aqui as vendas líquidas, também aumentando em torno de 58,8%, superando aqui o patamar de 211 milhões de reais para 335 milhões de reais. E quando a gente compara com o quarto trimestre, esse crescimento chega próximo de 18%. Já as vendas líquidas, né, ou seja, 100%, comparando aqui desde o primeiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre, que foi o pior momento da pandemia, que chegou a bater ali nos 154 milhões de reais, né? Então agora a companhia vem melhorando e vem superando até o próprio patamar pré-crise, né, que era o primeiro trimestre de 2020. Tá? Passando aqui para o próximo slide, a gente fala um pouco sobre volume sobre oferta, né, que é o VSO, um indicador muito importante na construção civil, para quem analisa. A gente começa aqui falando um pouco mais no ano passado, dia 31 de março, né, ou seja, no segundo trimestre, a gente está falando em torno de 40% de VSO, e a companhia vem, né, caindo o VSO ao longo do tempo, mas agora já recuperando muito forte, né, chegando próximo a níveis ali no segundo tri do ano passado, né, então chegando próximo a 40%, 38,8%. Agora a parte de lançamentos, no próximo slide, a gente fala aqui um pouco mais de lançamentos 100% Plano & Plano, ou seja, 100% da participação da companhia. A companhia reduziu o número de lançamentos próximo a 17%, né, 16,9% de queda, chegando a 103 milhões de reais em termos de lançamento. Tá? Comparando que no ano passado, no mesmo período, chegou em torno de 123 milhões de reais. Tá? Aqui na parte de estoques, a gente destrinchando um pouco mais sobre isso no próximo slide, a gente coloca aqui a companhia, né, tem na região metropolitana de São Paulo, em torno aqui de 9.317 unidades no quarto trimestre, e agora no primeiro trimestre de 2021, chegando em um pouco mais de 8 mil unidades, né, com VGV que ultrapassa 1 bilhão e 600 milhões de reais. Né? Então a companhia tem uma participação em VGV de 95,2%, e no interior de São Paulo a companhia mantém aí em torno de 226 unidades, superando aqui 81 milhões de reais, com VGV de 4,8%. Tá? No total da companhia, né, a companhia aqui possui mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais de VGV, né, e também a companhia, colocando aqui, destrinchando um pouco mais sobre o estoque da companhia lançado ou em construção, né, ou seja, a parte lançada ou em construção corresponde aqui a 8.179 unidades, e as unidades prontas correspondem a mais aqui de 58 unidades no primeiro trimestre, tá? Ultrapassando aqui de um VGV de 14 milhões de reais, quando a gente compara aqui os estoques prontos no primeiro trimestre de 2021. Agora a gente fala no próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre banco de terrenos, né, o Land Bank. Na cidade de São Paulo, a gente tem aqui um VGV superior a 8 bilhões de reais, né, que é onde a companhia atua, né. Nesse gráfico de pizza a gente consegue observar que 87% do Land Bank está localizado na cidade de São Paulo e 13% nas demais municípios da região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, esse Land Bank fora da cidade de São Paulo, da capital, chega em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais, né? 1 bilhão e 307 milhões de reais mais precisamente, totalizando, né, o Land Bank da companhia, o seu banco de terrenos, em torno de 10 bilhões de reais. Tá? Então, isso que a companhia planeja lançar aí nos próximos trimestres, nos próximos anos. Tá? Aqui, para a gente destrinchar um pouquinho mais sobre o Land Bank, né, de acordo com a região na cidade de São Paulo, a companhia mantém aí em todas as regiões, né, de São Paulo que ela mantém o seu Land Bank, mas de forma majoritária, né, ela possui na Zona Leste com mais de 44%, também colocando aqui a Zona Norte, né, com 29%, Zona Sul também, a região central de São Paulo, a região da Zona Oeste, Zona Leste aí com uma participação maior, né, com em torno de 3 bilhões e 875 milhões, e a Zona Sul também por si só, em torno de 2 bilhões e 505 milhões de reais. Né? A Zona Oeste, por fim, tem a menor participação do VGV, com 642 milhões de reais, totalizando aqui, né, 8 bilhões e 747 milhões de reais, como a gente comentou aqui no gráfico anterior. Agora, no próximo slide, a gente falando um pouquinho mais sobre entregas e obras, né, então a gente consegue destrinchar um pouco mais que a companhia ela teve uma participação menor no número de entregas, né, ou seja, para o VGV 100% entregue. A gente vê aqui uma queda de 35,2%, saindo de 306 milhões de reais para 198,5 milhões de reais. Na parte de obras, a gente vê aqui que a companhia está em torno de 33 obras, né, ou seja, ela vem retomando o ritmo desde o terceiro trimestre de 2020, lembrando que no patamar da pandemia está em torno de 34 obras, então permanece flat nesse número próximo de 30. Né? Agora no próximo slide, a
gente vai começar a falar um pouco mais sobre os resultados financeiros, né? Começando pela receita líquida, que superou aqui mais de 58,1%, que foi um dos destaques financeiros que a gente comentou ali no primeiro slide, chegando em 312 milhões de reais, superando os 197 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020. Aqui também falando um pouco mais sobre o lucro líquido e a margem líquida, né? A companhia tem uma margem líquida agora de 16%, né? E superando aqui um lucro líquido de 50 milhões de reais, né? Também batendo aqui todos os indicadores desde o primeiro trimestre de 2020, né? Então superando também, claro, aumentando sua margem líquida desde 10,3% no primeiro trimestre de 2020. Tá? Aqui no próximo slide, falando um pouquinho mais sobre a geração de caixa, né, da companhia, geração de caixa operacional, o EBITDA. A companhia aqui, ela gerou um caixa aqui no primeiro trimestre de 2021 de 68 milhões de reais, né, uma margem EBITDA aqui de 22%, né, 22,1%, ante uma margem EBITDA de 16,6%, né, que dá uma comparação de um aumento de 5 pontos percentuais, né, e também uma geração de caixa de mais de 110%, né, no período, comparando aqui o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021. Agora no próximo slide, falando um pouquinho mais sobre o endividamento, né, a dívida líquida da companhia. Então é bem bacana que a gente consegue entender um pouco mais do grau de alavancagem da companhia, né, a dívida líquida por patrimônio líquido. A companhia reduziu 12%, né, da sua alavancagem, né, financeira, ou seja, a sua dívida que ela tinha em relação ao patrimônio. Então ela está em 0,33 antes 0,38. Isso é o grau de alavancagem, né, em torno de 0,25, comparando aqui no último trimestre, né, no quarto trimestre, em torno de 0,27. E também a companhia possui uma dívida líquida em mais de 92 milhões de reais, ante 86 milhões de reais. O que responde a essa queda é basicamente, né, a maior geração de caixa do período. Agora aqui no próximo slide, falando um pouco mais sobre a geração de caixa, né, a companhia, a gente coloca aqui o que correspondeu à variação da dívida líquida, né, ou seja, a companhia aumentou, né, a sua dívida líquida em torno de 6 milhões de reais, né, ou seja, colocando aqui em toda a relação de custo de integração de capital, custo de transação de capitalizados e dividendos, que não ocorreu, a companhia chegou aqui em uma geração de consumo de caixa, né, uma queima de caixa em torno de 6 milhões de reais, quando a gente coloca essa relação de dívida líquida do período anterior em relação ao primeiro trimestre de 2021. Tá? E aqui no último slide a gente traz aqui as novas ações de 2021, né, da companhia. A companhia ela mantém a certificação na primeira pesquisa, principalmente do Great Place to Work, ou seja, os melhores lugares para se trabalhar, e 95% de participação dos funcionários. Então a companhia, esse é um fator aqui, principalmente na parte de governança, né? E na parte aqui ambiental, né, também ela coloca uma divulgação do primeiro relatório de ESG previsto para julho de 2021 e também de ações de melhoria contínua, tanto na parte social, governança e também ambiental. Tá bom, Débora? Então, são os principais destaques aqui para falar um pouco mais sobre a Plano & Plano e a gente também vai falar de outras companhias do setor, como a gente citou anteriormente. Lavvi vai ser a próxima companhia, né? Mas antes da gente falar do resultado de Lavvi, vamos para mais notícias aqui do mercado, Alex, porque o BTG deve comprar a Hold Universa, dona da empresa de informações financeiras empíricos, também no negócio que chegaria aí uma casa de 2 bilhões de reais. A Universa, que também é dona dos portais Seu Dinheiro e Money Times, além da Vitrio Asset, procurava já um comprador para suas operações desde o fim do ano passado. O banco de investimentos, de acordo com pessoas próximas aí ao assunto, vê a Empíricos e as outras empresas do grupo como uma forma de estreitar os seus negócios aí de pessoas físicas, uma das prioridades da operação do BTG atualmente. O banco vem investindo fortemente na plataforma BTG+, uma forma de também brigar com concorrentes como a XP e o Nubank. Lembrando que a busca de uma maior relação com o cliente pessoa física já motivou 8 aquisições do BTG. A mais recente delas foi a compra da Fator Corretora, anunciada no início de maio. Além disso, a instituição financeira investiu cerca de R$1 bilhão em tecnologia para reforçar a sua área de investimentos. Agora sim, vamos voltar para essa temporada de balanço Alex Lavvi, que registrou mais de 17 milhões de lucro aí líquido no primeiro trimestre de 2021, alta de 89%. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Henrique, inclusive, que é analista lá da Guide Investimento, para poder ele falar um pouco sobre esse setor, sobre os resultados dessa companhia também, ver como é que ele está vendo aí as expectativas dele para o setor diante de tudo isso. Ontem a gente tinha Tecnisa também falando aqui um pouquinho mais, a gente vai discutir mais sobre esse assunto, mas vamos falar de Lavvi. Ficou bem fresco, né, esse assunto em relação à construção civil. E ontem a gente falou ali principalmente com os principais executivos da Tecnisa. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Lavvi, né, também um case novo também aqui na Bolsa.
Então a gente vai falar dos principais indicadores aqui que a companhia colocou na sua apresentação no primeiro trimestre. Tá? Então aqui o primeiro slide a gente fala aqui um pouquinho mais sobre as vendas da companhia, né? Então a companhia, vendas líquidas, ou seja, 100% LAV, totalizando aqui um pouco mais de 86 milhões de reais, né? E um VSO que ele vem superando ali desde o terceiro trimestre, né? Chegou no ápice ali em 57% de VSO, mas caiu, né? Ou seja, para 36%. Né? Esse é o volume sobre oferta, né? Um indicador muito importante. Mas o VSO acumulado de 12 meses, esse número é muito importante, né? Está em torno de 71,8%, né? Um número muito forte. Tá? A gente estava falando até um pouco mais sobre a plano e plano, então dá até para comparar um pouco mais sobre esses indicadores. Né? Agora no próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre os estoques, né, da companhia. Então aqui a gente traz aqui em torno de 62% de lançamento, né? A companhia ela traz aqui 30% em obras e também correspondente a obras prontas em torno de 8%. Tá? Então aqui tem os principais obras, né? Ou seja, localizadas na cidade de São Paulo, como a Praça Piratininga, que está pronto, a Praça Moca também, tem o MOA também que está pronto, e também tem o Palácio Vila Mariana, que também está em obras, Moema, também tem obras em Tatuapé, também tem outro empreendimento em Moema, também tem Perdizes, que também está em obras, e também no stand de vendas, eles têm o Wonder by Praças da Cidade, que também está em stand de venda, e a Lumière, que também está em stand de venda. Então são duas obras aí que estão na fase de stand de vendas, e a maior parte em obras e 3 obras já prontas. Tá? E a maior parte dessas obras prontas, né, uma obra que já está pronta foi em torno de 99,1 vendido, né, que é a Praça Piratininga, 93,9 vendida na Praça Moca, e na outro empreendimento que é a MOA, já vendido 100%, 258 unidades. Tá? Vou passar aqui para o próximo slide, para a gente falar um pouco mais sobre o Land Bank, né, o banco de terrenos da companhia. Novas aquisições, ou seja, a companhia teve aí uma aquisição de Land Bank em torno de 307 milhões de reais, né, então agora ela chega em torno de 3 bilhões e 673 milhões de reais, como a gente disse aqui, uma aquisição no primeiro trimestre de 2021, com custo de 19% do valor geral de venda, né, do VGV. Tá? Então a companhia destrinchando aqui, né, ou seja, a companhia tem maior parte, né, na zona norte de São Paulo, em mais aqui de 209 milhões de reais, zona oeste também, e 253 milhões de reais, na parte do centro, né, de São Paulo, 405 milhões de reais, na zona leste um pouco mais de 1 bilhão de reais, né, 1 bilhão e 71 milhões de reais, e na zona sul também, a gente fala um pouco mais, destrinchando o setor de médio, né, mas na zona sul já tem a parte de luxo, superando aqui 580 milhões, na parte, principalmente, segmento de alto padrão, né, 946, e no total aqui a gente falando um pouco mais de 3 bilhões e 673 milhões de reais de Land Bank. Tá? Agora falar um pouco mais sobre os KPIs, né, do DRE, falando sobre receita líquida, lucro bruto no próximo slide, de resultado financeiro, lucro líquido, despesas comerciais e G&A, né, despesas gerais e administrativas. A gente vê um aumento muito forte aqui da receita líquida, crescendo mais de 113%. O lucro bruto também crescendo em 3 dígitos, né, 116%, chegando a 37 milhões de reais. E com resultado financeiro, né, de 7 milhões de reais, também crescendo muito forte, em mais de 4.000%. Né. O G&A também ele subiu bastante, né, subiu em torno de 185%. Em participação da receita líquida ficou em torno de 6%, e as despesas comerciais em percentual aí, em comparação com a receita líquida em torno de 14%, e crescendo 274% de despesas comerciais, promovidos aí principalmente por novos lançamentos, né? Então a companhia chegando em torno de 13 milhões de reais, e já o lucro líquido totalizando aqui 17 milhões de reais, subindo aí em torno de 90%, e a participação da margem líquida em torno aqui de 19%. Tá? Aqui no próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre receitas de vendas a reconhecer, chegando um pouco mais aqui de 378 milhões de reais, né, principalmente uma margem bruta apropriada em torno de 36,8%, né, em comparação ali, movimento bem flat, né, no quarto trimestre, que ficou em 37%. Tá? Aqui na carteira de recebíveis, no próximo slide, a gente consegue entender um pouco mais, né, ou seja, tanto do adiamento dos clientes, recebíveis não realizados, recebíveis de unidade de construção, chegando numa carteira total líquida de 231 milhões de reais. Tá? Em 18 milhões de reais de recebíveis de unidades prontas, ou seja, que eles têm ainda para receber, 231 milhões de reais de contas a receber líquido, já desconsiderando os custos a incorrer, e um caixa líquido de 884 milhões de reais, né, somando as contas a receber líquido, chegando a mais de 1,1 bilhão de reais. Tá? Aqui falando um pouco mais sobre o consumo de caixa,
Então aqui a gente consegue entender um pouquinho mais sobre essa relação da dívida de curto prazo e de longo prazo. A companhia mantém uma dívida bem tranquila em relação a curto prazo, em R$ 543 mil, mais uma dívida de longo prazo superando aqui 50 milhões de reais. Esse endividamento total aqui subindo, né, caindo, né, 11%, né, em comparação ao quarto trimestre. Já na relação aqui de caixa, equivalente de caixa, como a gente comentou, um pouco mais de 800 milhões de reais, 800 mil reais, né? Então a gente chega aqui principalmente agora no patrimônio líquido da companhia, um pouco mais de 1 bilhão, né, e 316 milhões de reais, né? E também o indicador que a gente coloca aqui, dívida líquida para o patrimônio líquido, também, né, negativo de 67,2%, comparando aqui com o quarto trimestre que ficou negativo em 74,2%. E aqui nesse gráfico abaixo, a gente consegue entender o gasto com terreno, né, que foi aquele land bank que gastou em torno de 19% do VGV, um consumo de caixa aqui também do período, né, de 81 milhões de reais, que chega uma geração de caixa aqui ex-terreno, né, tirando terreno, de 25 milhões de reais. Tá? Aqui na liquidez, a gente fala um pouco mais sobre a linha de liquidez da companhia, ou seja, a companhia mantém caixa de equivalentes de caixa, 76% do PL, né, um pouco mais de 935 milhões de reais, e outras partes aqui da relação aqui de liquidez da companhia, mantendo o land bank, né, 30%, estoque concluído 0%, ou seja, não tem mais relação de estoque concluído, estoque em construção em torno de 4%, recebíveis performados 1%, e recebíveis não performados correspondem a 22%, em torno de 272 milhões de reais também, e um patrimônio líquido de um pouco mais de 1 bilhão e 317 milhões de reais. Débora, então esses são os principais pontos aqui da LAV, e também a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Elbor, né? Maravilha, Alex, mas antes a gente vai para os estados da Elbor, vamos falar também sobre os Correios, né? Os Correios tiveram um lucro líquido de 1,53 bilhão de reais em 2020. Foi o melhor resultado em pelo menos uma década. Os dados ainda não foram divulgados oficialmente pela empresa, foram apenas enviados aí pelo presidente da estatal, Floriano Peixoto Vieira Neto, ao Ministério da Economia. No documento, segundo o broadcast, né, que teve acesso a esses documentos, o presidente da estatal ressalta que o desempenho garante à empresa uma imagem institucional sólida e a deixa em condições bastante favoráveis no contexto dos estudos de desestatização que estão sendo aí conduzidos a seu respeito. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro entregou em mãos o projeto de privatização dos Correios ao presidente da Câmara, Arthur Lira, em 24 de fevereiro. No dia 20 de abril, os deputados aprovaram o requerimento de urgência para a proposta, o que permite que ela seja pautada a qualquer momento na casa. O texto não define qual será o modelo de privatização, mas abre caminho aí para a venda dos Correios ao liberar a iniciativa privada a operação de serviços que hoje são de monopólio aí da União, pelo menos por enquanto. E é isso aí, Alex. Agora sim, vamos voltar a Elbor. Enquanto isso, eu vou aqui atualizando vocês o mercado, tudo que está acontecendo aqui entre um resultado e outro. Mas vamos lá, a Elbor teve um lucro líquido aí que saltou 402% no primeiro trimestre de 2021 para 27,3 milhões de reais. Vamos entender um pouquinho de como é que foi esses resultados aí para a Elbor. Vamos lá, então, falar um pouquinho mais sobre Elbor, né? Também uma construtora bem conhecida aqui na região de São Paulo. Passando aqui para os destaques do primeiro trimestre, Débora, a gente totaliza aqui, né, as vendas brutas totais no trimestre, que foram um pouco mais de 321 milhões de reais. Né? A velocidade de vendas medida pelo VSO, né, volume sobre oferta, da parte Elbor atingiu 12%. Das partes das vendas totais, 82% corresponde às vendas de estoque, dos quais 40% corresponde às unidades prontas. E o primeiro lançamento VGV total foi em torno de 124,6%, sendo 60% parte Elbor, registrando aí 63% vendido. Os repasses atingiram 261 milhões de reais de primeiro tri, 37% acima dos repasses registrados no primeiro trimestre de 2020. Já a receita operacional líquida, né, totalizou 240 milhões de reais, um aumento de 13% em relação ao quarto trimestre e uma queda de 7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Já a margem bruta atingiu 23,9% no primeiro trimestre, em torno aqui de 2,3 pontos percentuais de queda frente ao quarto trimestre e 3,7 pontos percentuais acima do registrado no primeiro trimestre de 2020. Já o lucro líquido, né, totalizou 27,3 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, 4,2% acima do quarto trimestre de 2020 e 405,6%, como a Débora comentou, superior ao primeiro trimestre de 2020. E a geração de caixa da companhia foi de 41,6 milhões de reais no primeiro trimestre. Tá? Então, aqui passando para o próximo slide,
gente fala aqui de abertura por cidade, né? Então a maior parte da companhia está registrado aqui 66%, né? Quando a gente pega aqui na parte alta da companhia, por VGV, mais de 3 bilhões de reais, né? 3,7, localizado na cidade de São Paulo. Na região metropolitana, né? São Bernardo do Campo, Campinas, Mogi das Cruzes, está falando aqui um pouco mais de 26%, dá mais de 1 bilhão 450 milhões de reais. E aqui por fim a gente tem outros, né? Correspondendo aqui 6%, a menor parte, 364 milhões de reais. Então a gente tem aqui um land bank potencial da companhia, estimado aqui um VGV total de 8,3 bilhões de reais. E na parte Elbor, a gente está falando aqui de 5,5 bilhões de reais, com 46 terrenos distribuídos aqui, em maior parte na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Então, a gente destrinchando um pouco mais sobre isso, a gente traz aqui no próximo slide, no Land Bank de São Paulo, total aqui de 5 bilhões, né, e na parte Elbor de 3,7 bilhões de reais na cidade de São Paulo. Então, aqui eles têm a maior parte do Land Bank localizado no bairro dos Jardins, Itaí Bibi, Vila Nova Conceição, Moema e Chácara Santo Antônio. Né? Então, a maior parte aqui são imóveis de alto padrão. Tá? Então, para quem conhece São Paulo, a gente consegue entender um pouco mais aonde estão aí os principais empreendimentos, né? Ou seja, o Land Bank da companhia, os terrenos aí que vão desenvolver os próximos projetos. Então, falando um pouco mais no próximo slide, do primeiro lançamento do ano de 2021, que foi a Elbor, Patel Clabin, né, em São Paulo, volume vendido 63%, a data do lançamento foi em fevereiro de 2021, são estúdios de 1 e 2 dormitórios, né, e também um super mall, localizado ali na Rua Vergueiro, na esquina ali na Avenida Doutor Ricardo Jafé, aqui em São Paulo, com um VGV total aqui de 124,5 milhões de reais, e a parte Elbor, ou seja, ela corresponde à Elbor em 60% desse empreendimento. Tentei a foto aqui para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o empreendimento. Agora no próximo slide, falando um pouco mais sobre vendas contratadas da companhia, teve uma queda aqui de 21%, relacionado aqui principalmente na parte Elbor, né, em torno de 117 milhões de reais, e 205 milhões de reais de parceiros, totalizando aqui Elbor mais parceiros de 322 milhões de reais. Né? Chegando aqui no seu ápice, né, para quem lembrou aqui lá no quarto trimestre de 2019, a companhia conseguiu aqui ter umas vendas contratadas de mais de 478 milhões de reais e desde então a companhia vem diminuindo esse número ao longo do tempo. Tá? Agora falando um pouco mais sobre o VSO, né, o volume sobre oferta, a gente vê aqui uma queda do VSO, mas bem tranquila em relação ao primeiro trimestre de 2020, ou seja, bem flat, subindo 0,1 pontos percentuais. E o histórico do VSO, nos primeiros trimestres, né, a companhia ela trouxe aqui em torno de 6,8, chegando aqui a 8,2 e agora a 12%, né, do histórico de VSO no primeiro trimestre de 2021. Tá? Agora falando um pouco mais sobre composição do estoque, né, a companhia aqui ela traz um total um pouco mais de 2 bilhões e 213 milhões de reais, né, a participação aqui de 100% da companhia. Né, lembrando aqui, né, ou seja, principalmente os períodos de lançamento, né, que chegou ali no quarto trimestre de 2017 até agora no primeiro trimestre de 2021, o estoque Elbor também, né, correspondente aqui na parte pronta da companhia, em torno de 49%, a gente está falando aqui um pouco mais de 718, né, quase 720 milhões, desculpa, mil reais, né, 720 mil reais aqui, totalizando 1,4 bilhões de reais, tá, 1,4. Agora na evolução do estoque pronto no próximo slide, colocando aqui, contando com lançamentos, né, de extratos, vendas prontas e entregas. Então a companhia aqui ela colocou um estoque pronto aqui no primeiro trimestre, né, um pouco mais aqui de 956 milhões de reais, né, com estoque pronto entregue em 2020 e 2021 em 183 milhões de reais, né, comparando com 2020, né, que foi um número aqui em torno de 231 milhões de reais, que totalizou um pouco mais de 1 bilhão e 75 milhões de reais. Aqui também, para falar um pouco mais sobre o estoque, né, a gente tem aqui, além da região de São Paulo no próximo slide, a região do Nordeste, né, corresponde aqui em torno de 1%, né, no estoque da parte Elbor, né, principalmente em 16 milhões de reais, 1% da companhia. Também no Centro-Oeste, também está em torno de 1% na parte Elbor, em 13 milhões de reais. E também já no Sudeste, né, tanto na região de São Paulo, capital, como a gente comentou ali, 63%, totalizando mais de 1 bilhão de reais, né, na parte Elbor, 1 bilhão e 265 milhões de reais. Né. Na parte do sul do Brasil, a gente está falando aqui em Santa Catarina, né, corresponde a 190 milhões de reais, 9%, mas na parte Elbor corresponde um pouco mais, 12%, e 168 milhões de reais. Né. Então a companhia que mantém, né, o estoque da parte Elbor em 302 milhões de reais, quando a gente compara aqui nesse gráfico,
quando te compara com médio padrão, médio alto padrão, né, altíssimo padrão em 180 milhões de reais, parte Elba, alto padrão 224 milhões de reais, a parte comercial em 270 milhões de reais, e médio alto padrão, onde eles têm a maior participação, né, da companhia em lançamentos de estoque, 485 milhões de reais. Tá? Agora sobre a receita operacional líquida da companhia, né, totalizou 240 milhões de reais, uma queda de 7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. E na comparação trimestral, houve uma alta de 13% em comparação ao quarto trimestre de 2020. Tá? Então, a gente vê aqui esses dois gráficos, né, caindo 7% de receita operacional, comparação anual, 240 milhões de reais, e também a receita operacional caindo 13%. No próximo slide, lucro e margem bruta. Né? Então, a gente vê aqui a margem bruta também diminuindo em relação ao quarto trimestre, chegando em 23,7%, e a margem bruta ajustada chegando em 29,9%, com a margem apropriada no primeiro trimestre de 34,8%. Tá? Aqui no próximo slide, fala um pouco mais sobre o resultado líquido da controladora. Né? Então, ou seja, a companhia ela tem um resultado líquido de 26,5 milhões de reais, né? Revertendo o número negativo de 104 milhões de reais no quarto trimestre, e o número mais negativo ainda em 2018, né? Lembrando, 2019 é um ano consolidado, o ano de 2018 consolidado em 341 milhões de reais. A companhia anunciou um pagamento de dividendos em 2020, né, 6,3 milhões de reais, e um resultado líquido trimestral no primeiro trimestre de 2020, ultrapassando o quarto trimestre, né, chegando em 27,3 milhões de reais. Por fim, a gente tem o endividamento. A gente sempre comenta aqui sobre o endividamento das empresas de construção civil. Então, a gente destrinchando um pouco mais para saber aqui na parte de empréstimo, financiamento de obra, o CRI e CBB de estoques, debêntures e o endividamento total da companhia, que chegou aqui, saindo aqui do primeiro trimestre de 2020, um pouco mais de 1 bilhão e 410 milhões, agora para 1 bilhão e 380 milhões de reais, com uma queda de 3,38% do seu endividamento total, sendo que a maior parte aqui da companhia está, né, em endividamento aqui não circulante, 965 mil reais, e circulante 415 milhões de reais. Então, uma queda aqui de 10%, né, principalmente no passivo aqui circulante, e no não circulante uma queda de 0,28 praticamente aqui no 0 a 0. Já a geração de caixa, né, da companhia, a gente colocando aqui a disponibilidade de caixa, empréstimo e financiamento, né, dívida líquida, né, ou seja, no início do período, no final do período, a companhia aqui trouxe uma geração de caixa de mais de 41,6 milhões de reais. Tá? Então a companhia aqui principalmente aumentou aqui, principalmente em relação no número, diminuiu em relação ao número de empréstimos e também diminuiu em relação à disponibilidade, mas a gente olhando aqui em relação à dívida líquida, aí sim teve um aumento, né, na relação da dívida líquida no início do período e também no final do período houve aí uma redução da dívida líquida em função da geração de caixa, ultrapassando 41 milhões de reais. Então é isso, Débora, falando um pouquinho mais sobre Elba, né, um resultado também que o mercado também já esperava, né, ou seja, essa relação de retomada e também o planejamento de lançamentos ao longo dos próximos trimestres, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente também vai ter resultado de Trisul, né? Já vai preparando aí, Alex, vai tomando uma aguinha que eu já vi que o pessoal já trouxe aí para você. Vamos antes para uma notícia aqui do Grupo Pão de Açúcar, que vai começar nesse mês aí a sua parceria com o iFood para poder fazer as entregas aí do supermercado, né? Como já tinha sido anunciado, inclusive, né? Já tinha sido adiantado numa teleconferência com os investidores do grupo. Ao todo, até o fim do mês de maio, mais de 200 lojas da Rede Extra e Pão de Açúcar estarão inseridas aí no aplicativo de entrega. Para o Grupo Pão de Açúcar, a parceria tem como objetivo aumentar as vendas e o GMV das operações online, além de, claro, potencializar a utilização dos principais ativos do grupo, que são as lojas. Segundo a empresa, as unidades estão bem localizadas em regiões, né, bem localizadas da cidade e possui aí uma infraestrutura preparada para auxiliar tanto na operação desse tipo de compra, como também no estoque adequado e pessoal treinado. Os clientes poderão realizar as suas compras de supermercados pelo iFood em todos os estados onde o Grupo Pão de Açúcar tem lojas. Olha aí, né, Alex, a gente que tanto falou aqui já no BMC, quem vem acompanhando a gente sempre vê aqui a gente trazendo esses resultados, também repercutindo com os analistas e tudo mais, o quanto que essa questão do adaptar aí para o online, né, com o modelo de consumo das pessoas, tiveram que se adaptar muito rápido, já vinha, né, na adaptação, mas tiveram que se adaptar ainda mais, principalmente as empresas que não conseguiram se adaptar a isso, não conseguiram pegar aí, né, essa onda realmente, as que se adaptaram estão realmente mostrando bons resultados, e aí agora Pão de Açúcar partindo para essas vendas online, olha isso. É isso mesmo, Débora. E a gente comentando aqui, né, sobre os resultados do Pão de Açúcar, tanto o Grupo Êxito, né, lá fora, né, na parte da Colômbia, que vem representando cada vez mais suas parcerias. A gente tem aqui o James, né, do próprio
Pão de Açúcar, também fizeram novas parcerias também com outros aplicativos, né, como o Rappi, agora a gente está falando aqui do iFood. Então a questão, né, principalmente a gente está falando do conceito de omnicanalidade, né, ou seja, que permite a companhia, através de parceiros também, também trazendo novos sortimentos de produtos e ao mesmo tempo aumentando o alcance da sua marca e também a companhia olhando a questão de fidelização, né, que é a parte de programas de pontos do Stix aqui no Brasil, e também eles mantêm um programa de pontos ali também nas suas operações exterior, mantendo a fidelização do produto, maior recorrência e ao mesmo tempo também aumentando o seu market share no setor, né, Débora? Exatamente isso. Estou dando uma olhada aqui para o pessoal só para atualizar. Grupo Pão de Açúcar, o papel está caindo agora 1,26%. No mês está acumulando uma alta de 0,58%, mas no ano está acumulando uma baita queda aqui de 21,74%, pelo menos por agora. E ontem fechou em queda também de 1,96%. Agora o Ibovespa também segue caindo 0,24% aos 22.342 pontos. É Locamérica que está aí liderando altas de 5,12%. E a gente tem Localiza na segunda maior alta por enquanto, 4,25%. O BR Foods está aqui subindo 4,27%. Liderando baixas a gente tem Suzano, caindo 3,64%. Gerdau Metalúrgica cai 3,53%. E PetroRio Prio 3 está caindo 3,45%. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre essas altas e baixas, né, Alex? Vamos aos números de Trisul, que daqui a pouquinho a gente também tem entrevista por aqui com o Henrique, que daqui a pouquinho vai estar aqui na lista da Guide Investimentos. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho, mas antes, vamos ao número de Trisul, que registrou esse lucro líquido de 35 milhões no primeiro trimestre, um aumento de 13% na comparação anual. Então vamos lá, vamos entender como é que foram os números aí da incorporadora. Legal, vamos falar aqui sobre Trisul, também uma companhia bastante conhecida, principalmente na relação aqui de alto padrão, né? Então a gente vai destrinchar um pouquinho mais, né? Ou seja, para quem compara a Trisul, também compara um pouquinho mais com Cyrela, enfim, companhias de mais alta qualidade em relação aqui a estoques, né? Ou seja, a questão de entregas. Então o primeiro gráfico, o primeiro slide, né? A gente tem aqui a relação da geração de caixa, né? O EBITDA, que a gente separou aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, que no primeiro trimestre a companhia totalizou um pouco mais de 49 milhões de reais de geração de caixa operacional, com uma margem EBITDA ajustada chegando em 24,4%, ante 39 milhões de reais de EBITDA, né, que totalizou aqui também uma margem de 22%, ou seja, a companhia aumentando sua geração de caixa de 26% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e uma margem crescendo 1,6 pontos percentuais. Né. Aqui na parte de endividamento, né, então a companhia, a gente consegue destrinchar aqui todos os números da companhia, né, o financiamento para a construção, a parte de empréstimo para capital de giro e debêntures, né, ou seja, a parte aqui que a companhia consegue aqui alocar seu capital na sua estrutura, que envolve aqui um total de endividamento, né, principalmente aqui em pouco mais, né, de 471 milhões de reais, e a companhia mantém aqui o caixa, né, o seu equivalente de caixa, de 386 milhões de reais. Né. No total de disponibilidade da companhia, um pouco mais de 386 milhões de reais, e o endividamento da companhia, o endividamento líquido da companhia, em 84 milhões de reais. Já um patrimônio líquido, totalizando aqui, Débora, um pouco mais de 1 bilhão e 250 milhões de reais, né? Ou seja, a companhia crescendo 3% em relação a dezembro, ou seja, o quarto trimestre, que estava em torno de 1 bilhão e 212 milhões de reais. A relação da dívida líquida por patrimônio líquido ficou em torno de 7%, ante aqui em dezembro, né? Ou seja, no quarto trimestre, ficou em torno de 5%, que é um aumento aí, principalmente de 1,6 pontos percentuais. E já a dívida líquida, né, excluindo aqui principalmente financiamentos para construção, sobre o patrimônio líquido, ficou aqui negativo de 4%, em comparação ao quarto trimestre, que ficou em torno de uma queda de 10%, que dá em torno aqui de um aumento de 6,1 pontos percentuais. Já recebíveis performados aqui no dia 1º de abril de 2021, estão somando aqui um pouco mais de 135 milhões de reais. Né? Agora no próximo slide, a gente fala aqui um pouco mais sobre vendas, né? Então a companhia, a gente tem aqui vendas brutas, né, na parte Trisul, totalizando aqui um pouco mais de 138 milhões de reais, né, principalmente aqui agora com um aumento aqui de 21% em comparação ao primeiro trimestre. Então a companhia totalizou no primeiro trimestre de 2020 155,94, né, milhões de reais em vendas brutas na parte da Trisul, que está falando de uma queda aqui em comparação ao quarto trimestre, né, que ficou em torno de 250 milhões de reais, uma queda de 25%, e nas vendas líquidas, né, totalizou 177 milhões de reais, né, no primeiro trimestre de 2021, e no primeiro trimestre de 2020 ficou em torno de 132 milhões de reais, né, um aumento de 33%, mas comparando com o quarto trimestre de 2020, o quarto trimestre demonstrou uma queda de 23%, em 230 milhões de reais, que totalizou as vendas líquidas no quarto tri. Já na parte de unidades vendidas,
no primeiro trimestre de 2021, 441 unidades vendidas, comparando aqui no primeiro trimestre de 2020, 278 unidades vendidas, então a gente está vendo um aumento de quase 60%, 59%. Já no quarto tri, teve um aumento, né, de unidades vendidas, por isso que a gente vê aqui uma queda de vendas brutas e vendas líquidas, por causa da menor quantidade de unidades vendidas no primeiro trimestre de 2021. Lembrando que no quarto tri ficou em torno de 524 unidades vendidas, uma queda de 16%. Então nesse gráfico a gente consegue entender um pouco mais, né? Então aqui nesse primeiro gráfico aqui, de vendas brutas, né, ou seja, a gente vê um aumento de 21%, mas abaixo do quarto trimestre. Aqui também na parte de vendas líquidas, 33% acima do primeiro trimestre de 2020, mas também aquém aqui do número do quarto trimestre, que ficou em torno de 230 milhões de reais. Tá? Aqui a gente tem no próximo slide, na parte de lançamentos, né? Então a companhia ela lançou 2 lançamentos, tiveram 2 lançamentos aqui no ano de 2021, tanto na parte no Itaim e também aqui no Campo Belo, são bairros aqui da cidade de São Paulo, para quem conhece. No Oscar em Itaim, né, que foi um empreendimento que eles fizeram aqui em março de 2021, alto padrão, né, a gente está falando aqui número de unidades, 40 unidades, 100% Trisul, em VGV, né, o valor geral de venda, em torno de 178 milhões de reais, e o VGV da Trisul é o mesmo valor, né, porque a companhia tem 100% da sua obra aí, sendo proprietária da própria incorporadora. Né. Aqui também a gente tem um outro empreendimento, né, Vista Campo Belo, também de alto padrão, 130 unidades, né, também 100% Trisul, totalizando 149 milhões de reais, né, e o VGV também da companhia total da Trisul, o mesmo indicativo, ou seja, a companhia não teve nenhum parceiro nesses 2 lançamentos. Né? Então, no total desses 2 lançamentos, a companhia teve aqui um VGV de 328 milhões de reais, né, com número de unidades totalizando esses 2 lançamentos em torno de 170 unidades, tá? Tanto no Itaim e também em Campo Belo, aqui na cidade de São Paulo. No próximo slide, a gente fala um pouco mais aqui sobre obras entregues, né? Então tem na Pompeia e também Araçatuba, né? Ou seja, tanto aqui na data de entrega em janeiro de 2021, né? A temporal Pompeia, na cidade de São Paulo, em alto padrão, né? Em 176 unidades, 100% Trisul também, totalizando aqui um VGV de 161 milhões de reais, né? Tanto na total e também na Trisul, né? Ou seja, a companhia mantém aqui a sua participação também proprietária desse empreendimento e também como o empreendimento da Eleve Araçatuba, né, que também foi entregue em fevereiro de 2021, em total aqui de 259 unidades, que já é o padrão econômico. A companhia já atualizou um VGV total aqui de 39 milhões de reais e somando aqui os 2 empreendimentos, né, que dá em torno aqui de 200 milhões de reais aqui de VGV, e total de unidades em torno de 435 unidades. Né? Agora aqui no próximo slide, nosso último slide aqui de Trisul, né, a gente fala um pouquinho mais sobre o Land Bank, né, o banco de terrenos da companhia, principalmente aqui na parte de terrenos, a gente vê aqui saindo de 32 para 33 terrenos, né, então a companhia falando aqui de Land Bank, né, principalmente do On Balance, né, chegando um pouco mais de 3,6 bilhões de reais, e o off-balance chegando aqui um pouco mais de 1,8 bilhões de reais, superando aqui indicadores do quarto trimestre. Então a companhia aumentando um terreno, né, por isso que a gente vê aqui um aumento em torno de 200 milhões de reais, né, tanto do on-balance e também de 100 milhões de reais em terrenos off-balance, né, que são os indicadores aqui de land banks, né, um banco de terrenos, ou seja, que a companhia promete entregar de lançamentos nos próximos trimestres e também nos próximos anos, Débora. Então esse aqui é a Trisul, né, uma companhia muito focada aqui em alto padrão, mas também fazendo empreendimentos aqui de padrão econômico, ou seja, atendendo aqui todas as classes sociais, Débora. Trisul, Alex, que eu estava dando uma olhada aqui, está subindo 0,87% agora, o papel está cotado a 10,48%, na semana está acumulando alta aí de 7,49%, no mês está acumulando alta de 5,07% e no ano está acumulando alta de 46,84%, aí essa é a Trisul, para quem já conhecia ou não o papel, já está aí os resultados aí dessa companhia, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Henrique Stetter também, que é analista lá da Guide de Investimentos, para ele falar um pouquinho mais sobre o setor, sobre o que ele acha sobre essas companhias também, como é que ele avaliou essa primeira temporada, primeiro trimestre, né, da temporada de balanços aí, dessa companhia e também do setor, né? A gente sabe que tem a alta da Selic, né, que vai aí, que tá, algumas pessoas acreditam que isso pode impactar um pouquinho no setor ou não. A gente vai ouvir daqui a pouquinho o que o Henrique também está achando em relação a isso. Mas antes da gente falar com ele, antes da gente conversar aqui com o Henrique, a gente vai para mais notícias aqui do mercado, porque a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD,
avaliou que a compra da Unidas pela Localiza pode resultar em concentração elevada de mercado e necessita de análise mais aprofundada pelo Conselho. De acordo com o despacho publicado no Diário Oficial da União, a superintendência declarou o negócio como complexo, o que significa que a operação deve ir para uma análise agora do Tribunal do CAD, composto por 6 conselheiros e também pelo presidente. Lembrando que a Superintendência Geral é responsável pela análise inicial de todas as fusões e aquisições apresentadas ao CAD. Quando entende que o negócio não apresenta risco concorrencial, a própria superintendência pode aprovar a operação sem submetê-la ao tribunal. Mas, quando há suspeita de concentração de mercado elevada, como na fusão das locadoras de automóveis, a superintendência envia a operação para análise do tribunal, que dará, então, a palavra final. E ainda eu estava até dando uma olhada aqui, Alex, nossa, quase não sai. Localiza está, inclusive, performando aqui uma das maiores altas nesse momento, está subindo aqui o papel. Aliás, a gente já trouxe, já repercutimos aqui, inclusive, os resultados aqui, né, de algumas dessas companhias, mas a gente tem Localiza aqui subindo 3,75% agora, e a gente teve essa notícia aí também do CAD, né, falando um pouquinho sobre essa fusão. Vamos aguardar para poder saber o que vai dar, né, nos próximos passos aí, quais são os próximos passos dessa fusão, se vai realmente acontecer ou não, qual vai ser a opinião do CAD. Vocês ficam acompanhando aqui a gente, que a gente com certeza vai trazer mais notícias aqui para vocês. Mas agora sim, vamos bater um papo aqui com o Henrique Stetter, que é analista da Guide de Investimentos. Vamos saber o que ele achou dessa primeira temporada de Balanço 2021. Seja sempre bem-vindo aqui, Henrique. Olá, muito boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. E bom, vamos lá agora, né, falar um pouquinho mais sobre essa temporada de resultados que, de fato, movimentou bastante o mercado, né? Vai ser um prazer participar. Maravilha, vamos lá. Primeira vez aqui no BMC Business, eu espero contar com você aqui mais vezes. O BMC Business, ele nasce justamente com essa intenção de querer aproximar cada vez mais o investidor das companhias. Então, normalmente, a gente sempre consegue trazer aqui algumas companhias listadas no mercado. Amanhã a gente vai ter Multiplan, ontem a gente estava com Tecnis aqui. Então, é a ideia de sempre ter aqui os RI, CEOs das companhias e também analistas, pessoas aí que entendem do assunto como você, para poder falar aqui sobre esse mercado. Mas aí hoje, eu quero começar falando sobre o setor imobiliário. A gente estava trazendo aí esses resultados aí por setores. Hoje a gente trouxe aí um pouco sobre construtoras, né? E a gente sabe, a gente está trazendo esses números de algumas empresas, que eu vou falar diretamente dessas empresas que a gente já falou aqui hoje daqui a pouquinho com você, mas a gente viu alguns analistas do Credit Suisse revisando nessa semana a cobertura para o setor de construção, né? A projeção do banco é de que a Selic deva chegar a 6,5% até o fim do ano, e eles acreditam que isso deve prejudicar a acessibilidade ao crédito. Ontem a gente conversou aqui com a Tecnisa, como eu te falei, né, que se disse tranquila em relação a essa alta de juros, que ainda deve se manter em um patamar, né, histórico baixo. Mas como que você está vendo essa correlação da Selic, essa correção da Selic para as empresas do setor no geral, Henrique? Perfeito. Eu acho que esse é um ponto de fato sensível, né? A gente tem, nesse momento, debates acalorados quanto a esse tópico. Por um lado, como você bem disse, né, alguns bancos começando a revisar o posicionamento devido a esse ciclo altista da nossa taxa básica de juros. Por outro lado, né, um argumento que para mim é bastante válido, aqui morreu, referente ao momento, né? Nós estamos nesse momento posicionados, né, num patamar muito baixo de juros, por mais que esse ciclo seja altista, né? Quando a gente compara com o nosso histórico, a gente olha ali para trás, né, a nossa taxa de juros nacional nunca esteve nesse patamar como atual, por mais que tenha aumentado do ano passado para cá, o que é natural devido às condições econômicas, né, que foram restabelecidas aqui, de certa forma, né, no nosso país. Então, claro, a primeiro momento eu acho que existe sim, né, uma luz de alerta ligado para a gente entender qual a dimensão que isso pode transformar, né? Eu acho que a primeiro momento, até pela projeção, né, do Boletim Focus e algumas outras projeções que a gente acompanha no dia a dia, a expectativa inicial não é
né, de uma grande preocupação quanto a esse ciclo altista, né, mesmo que permanecemos ali em 5,5%, 6% no fim do ano, essas empresas vão continuar gerando caixa. É natural também a gente colocar, né, como contraponto que a Selic também não é, né, a mesma taxa que talvez seja utilizada para financiamento. A gente viu a taxa de financiamento imobiliário estabelecendo ali, né, ficando estável entre 6,5%, mesmo quando a Selic foi lá para patamar de 2, né, na nossa mínima do ano passado. Portanto, a primeiro momento, não acho que seja um ambiente de deteriorado. Fugiu a palavra aqui para não ficar me enrolando. Não é um ambiente que está para deteriorar, mas acredito que, de fato, o radar vai ficar ligado. E a partir do momento, né, que a nossa atividade econômica se acelerar muito, e se a gente continuar vendo pressão, né, inflacionária em diferentes mercados, isso pode, lá na frente, né, se transformar numa taxa mais alta e aí sim impactar de maneira mais direta os financiamentos, resultando, né, numa perspectiva menos favorável para essas empresas. Uhum. Agora, em relação a esses resultados que a gente trouxe especificamente aqui hoje, né, eu queria ouvir um pouquinho de você. A gente trouxe Plano e Plano, trouxe Lavie, Elbor, Trisul, né? Como que você viu os números do primeiro trimestre dessas incorporadoras? Teve alguma que tem alguma que você gosta mais um pouco, ou viu como realmente mais promissor, aí um segundo trimestre é mais promissor, o investidor poderia aí, talvez deixar no radar? A gente viu, né, nesse primeiro trimestre ainda uma defasagem em termos de lançamentos, né, ao que era esperado de repente no momento pré-crise, por mais que tenha voltado natural em 2021, ainda não no mesmo ritmo, não tão acelerado, né, como pudesse acontecer num ambiente mais favorável, né, em termos de atividade econômica, né. A gente vê todas essas empresas do setor, com exceção ali de Gafisa e de Direcional, né, todas as empresas apresentando recuos, né, ao longo de 2021, perdas expressivas, né, muitas delas até em mais do que duplos dígitos. Então, em linhas gerais, né, o resultado assim das empresas, claro, não acho que tenham sido resultados fenomenais, mas também não vejo nenhum ambiente que me leve a acreditar que a gente esteja posicionado num momento mais difícil para essas companhias. Até acho que há bastante oportunidade no setor. Vejo a própria Plano e Plano, como você citou, como uma empresa com um bom upside ainda apreciando. Essas empresas que saíram, né, debaixo ali da Cyrela, com seus IPOs no ano passado, são empresas muito bem estruturadas, né, e que há uma grande perspectiva de pagamentos de proventos, né, então também acho que são cases que beneficiam o investidor nessa frente. Eu quero trazer aqui o Alex André, quero só saber, o Alex tem perguntas aqui, o pessoal da minha produção pode só me confirmar, o Alex pode participar agora aqui com o Henrique também. A gente quer repercutir contigo um pouquinho sobre a MMX. Teve essa grande notícia aí do mercado, né, que inclusive já foi dito, a B3 já disse que não vai, mas realmente tem mais negociação, teve a falência decretada. Sei que a Alex tem aí várias perguntas para você, Henrique. Traz aí, Alex. Oi, Henrique, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre não só o case, acho que o case não tem grande novidade, mas para falar um pouco mais sobre a notícia em si, né? Qual que era a sua visão, ou seja, não sei se você acompanhava, né, enfim, esse desenrolar, né, ou seja, não era a primeira vez que teve esse pedido de falência, né, depois a companhia conseguiu reverter. Não está em segunda instância, né, as ações começaram, não teve negociação hoje, né, a B3 suspendeu as negociações. O que você tem de visão, ou seja, que você pode comentar, não sei se você ainda pesquisou, se tem algum comentário para falar um pouquinho mais sobre essa situação. Olha, a MMX não é de fato uma empresa que a gente acompanhava aqui no detalhe, devido principalmente ao tamanho, né, da empresa e o volume negociado. Não fazia muito sentido para a gente olhar tão de perto, porque até para emitir uma recomendação fica muito sensível, né? Para fazer preço nesse tipo de empresa é muito fácil, então acaba trazendo uma volatilidade demasiada. Mas de toda forma, né, é um papel que operou ações, né? Então, vimos ao longo de todo o ano esse cenário, de fato. Tinha até saído uma notícia, né, que possivelmente uma empresa chinesa poderia vir a fazer algum tipo de aquisição, né, ou então entrar para contribuir financeiramente, mas a verdade, no fim das contas, é que nada disso aconteceu. A empresa coloca mais um pé em direção, né, essa recuperação judicial
né, dão o pedido de falência, agora que naturalmente, né, como é de praxe, a B3 tem que suspender suas negociações, é natural que isso aconteça. Mas enfim, né, é um case que já há algum tempo vem se rastejando na Bolsa e naturalmente, né, que uma hora ou outra isso poderia acontecer, até que levou um tempo, né, se a gente parar para pensar, não foi do dia para a noite. É isso mesmo, foram vários anos. Agora, Débora, só para permitir mais uma pergunta aqui, para falar um pouco mais, eu até assisti algumas lives já do Henrique, então já conheço um pouquinho mais. Henrique, eu sei que você conhece, estuda o setor aqui, principalmente de frigoríficos, né? Teve até uma notícia, né, ou seja, uma especulação, enfim, sobre fusões de duas grandes empresas, né, ou seja, de BRF, enfim, Marfrig. Enfim, o que você estuda? Ou seja, você acha que faz sentido, tem sinergia em relação do setor? Você acha que esse é o momento? A gente está vendo aqui as companhias também adquirindo outras companhias. A gente viu a JBS comprando Vivera, né, ou seja, também emitindo um bonde, né, com a menor taxa histórica da companhia, né, até o CFO também trazendo essa mensagem, ou seja, o mercado está muito bom, né, ou seja, para captar, para comprar. Você acha que é o melhor momento? Enfim, qual que é o seu comentário sobre esse setor? Bom, essa fusão não é algo novo também, né? A gente já vinha há algum tempo ouvindo as duas empresas, se não me engano, em meados de 2019 tinha surgido essa possibilidade, que acabou não sendo executada, efetuada de fato. A minha visão é que uma fusão como essa seria bastante interessante para as duas empresas em alguns aspectos, tá? E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, a diversificação proteica, né? Então, naturalmente, quando você deixa de estar 100% exposto a apenas uma proteína, independentemente do ciclo, né, você consegue se beneficiar através de outras, né? De repente, um momento de substituição de proteína, como acontece bastante em momentos, né, de dificuldade econômica de um país, ou o contrário também é verdade, né? Quando a economia está acelerando bastante, a gente começa a ver uma demanda maior por proteínas, né, de maior valor agregado. A gente tem visto bastante isso acontecer na China, né, algumas regiões na Europa. E então uma fusão como essa ampliaria a diversificação, tanto de exposição proteica, como eu disse, mas também diversificação regional, né? A gente está falando de uma empresa com uma grande exposição ao mundo árabe, que é a BRF, através do mercado halal, né? A gente está falando da Marfrig com uma exposição muito elevada também ao mercado norte-americano, através da National Beef. Seria um deal muito interessante, tá? Agora, o ponto é que não sei, eu não imagino que seja tão simples assim, até pelo fato, né, dos controladores, né, que tem principalmente na Marfrig, um amor talvez familiar, né, um apego ao nome. Então, teria que ser algo muito bem estruturado nesse sentido. O Molina tem um grande apego, né? Para quem conhece a companhia. Com certeza. Passando aqui para, acho que a próxima pergunta, para não desvirtuar muito no BMC Business, a gente estava falando de construção civil, né? Ou seja, dos principais resultados, eu falei ali de Plano e Plano, né? A Lave, enfim, a Elbor e também a Trisul, mas tirando essa leitura desses cases, né? Principalmente que a gente estava falando aqui de setores de empresas mais ligados aqui ao padrão alto, né? Ou seja, principalmente média e alta renda, mas na leitura geral, como que você enxerga essa preocupação em relação aqui, não só a taxa Selic, como a Débora comentou, mas em relação aos preços dos insumos? A gente viu aqui até a própria CSN, né, ou seja, anunciando aqui reajuste de preço, né, e também empresas também de cimento, ou seja, olhando, né, ou seja, Votorantim, CSN Cimento, olhando, olha, acho que faz sentido agora eu abrir meu capital, acho que os preços estão ficando mais atrativos, enfim. E para a construção civil, isso não é bom, né, ou seja, os insumos ficam mais caros, as margens ficam mais apertadas, mas qual que é a leitura da Guide, enfim, a sua leitura também para o setor de construção nessa relação de insumos? Perfeito, eu acho que essa questão é de fato bastante importante, tá? Talvez até mais nesse momento do que a gente está falando, né? Claro que quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente se prende muito à discussão, à taxa de juros, que é evidente por N motivos, mas os insumos têm demonstrado ser uma preocupação nesse momento, né? A CSN voltou a revisar preços, né? E já fez isso talvez 4 ou 5 vezes ao longo desse ano. Natural que a empresa também faça, afinal, os insumos, né, da empresa que produz insumos para o mercado imobiliário também estão subindo, né? Então, é um ciclo, uma cadeia, naturalmente acaba ocorrendo devido à grande demanda internacional e nosso patamar de câmbio que favorece também as exportações, né?
Então, em linhas gerais, assim, a visão é que esse é um ponto importante. Claro, né, quando a gente trata de desenvolvimento do mercado imobiliário, como eu disse anteriormente, né, a gente precisa estar focado no mercado de juros, mas quando a gente tem uma pressão grande de custo como essa, né, de repente, há até mesmo uma dificuldade para que esse custo seja repassado, né, então, em um momento onde a economia está retomando, mas também não está 100% estabelecida, né, a gente está vendo dados de empregabilidade atingindo, né, o maior nível de desemprego, talvez dos últimos anos, enfim, mais de 14% da população, né, e naturalmente eu enxergo que num cenário como esse, né, as empresas ali com maior exposição à classe, a renda, né, renda média, renda mais alta, enfim, tende a ter uma performance mais estável, né, eu não diria uma grande performance, mas uma estabilidade maior, com a possibilidade, né, de repassar custos e também por ter, né, uma elasticidade menor na demanda. Muito obrigado, Henrique. Depois eu volto com mais perguntas aqui, eu vou deixar com a Débora. Vamos lá, eu queria falar um pouquinho sobre a Eletrobras, né, Henrique, que a gente, aqui ontem, né, foi que deu até uma amenizada, eu acho, nessa grande queda aí. Grande queda não, mas uma leve queda aí da Bolsa. A Câmara dos Deputados aprovou essa MP que prevê a privatização da estatal e agora o texto segue aí para o Senado, né, que tem até o dia 22 para votação. Mas só a expectativa pela aprovação do texto pelos deputados impulsionou 2 dias de fortes altas, aí, acumulando mais de 7% aí entre o fechamento de dia 17 a dia 19 de maio. Mas agora a gente está vendo uma queda agora do papel. Você acha que essas arrancadas podem esgotar o potencial do papel? O que a gente está vendo agora é só uma correção? Como que você está vendo aí a Eletrobras? Existe aquela velha máxima no mercado, famoso no boato e realiza o que a gente parece estar enxergando nesse momento, quanto a Eletrobras, é um cenário de fato de realização depois de fortes altas, né? A gente está falando de 7%, né, nas últimas 2 sessões nessas expectativas, e também quando a gente olha para o setor, né, como um todo, ao longo de 2021, é de longe a empresa que teve a melhor performance, né? Então, claro, desde o início do ano a gente vinha falando que o mercado olhava 1000 vezes mais para a privatização do que para as próprias operações, né, contemporâneas da empresa. Os resultados foram divulgados, são importantes, mas nesse momento são secundários, né? O enfoque, né, a possibilidade de extravar o valor com a privatização é muito grande. Então, assim, na minha visão, de fato, parece ser um movimento de sobe no boato, realiza no fato. Devemos ver, né, com andamento, caso tenha, né, a mesma aceitação no Senado como teve na Câmara, a gente pode ter, então, um bom humor para com o papel mais para as próximas semanas, né? Claro, ainda é um debate, não chegamos ao fim, mas eu acho que a demonstração que a gente teve nessa primeira votação foi bastante interessante. Agora, falando um pouquinho do setor de varejo, né, que a gente, claro, viu grandes dificuldades enfrentadas aí na pandemia, né, pelo setor, as varejistas tiveram resultados positivos nos balanços do primeiro trimestre. Né, tem analista, inclusive, acreditando que o setor deve seguir com essa evolução digital, né, e novas fusões e aquisições podem estar a caminho. Você está otimista para esse setor nos próximos meses? Acredita em grandes outras fusões aí para frente? Como que você, avaliando o primeiro trimestre, já está olhando aí para frente aí para o setor? Perfeito. Nessa segmentação que a gente faz do varejo, né, a gente viu um primeiro trimestre forte novamente. Quando a gente compara, né, entre esses dois segmentos, a gente viu o varejo eletrônico, mais uma vez, tendo uma performance, né, robusta, na minha visão, enquanto o varejo físico continuou demonstrando uma sensibilidade maior, né. Num cenário de reabertura, é natural a gente esperar que essas empresas que foram demasiadamente pressionadas devido aos impactos, né, sanitários e econômico, tendem a ter uma performance melhor, né? Então, nós vemos do setor ali de varejo físico começando a demonstrar algum tipo de reação. Acreditamos mesmo que para esses próximos trimestres são os cases a serem surfados, né? Então, nomes que a gente gosta aqui, né? A gente gosta de Lojas Renner, gostamos de C&A, gostamos também de Vivara, né? Acreditamos que são nomes que tendem a se beneficiar bastante cenário de reabertura. Afinal,
é um setor que sofre bastante, né, com uma pulverização. Existem ainda muitas lojas de bairros, muitas lojas que foram bastante impactadas e que não conseguiram sobreviver por não ter acesso ao capital, né, como as empresas possuem hoje. Então, em linhas gerais, eu vejo que esse ambiente de consolidação deve continuar ocorrendo, as aquisições, né, como a gente já viu algumas sendo anunciadas, possivelmente devem continuar também. Afinal, há ainda uma pressão grande, né, nas cotações dessas empresas em bolsa, então, claro que não, caso de uma fusão, é bastante improvável que saia no valor, né, negociado em bolsa. A gente vê Evergrande ocorrendo ali no case de Hering, e isso deve continuar ocorrendo, mas, de toda forma, eu tenho certeza que as empresas com maior acesso a capital e aquelas, né, as maiores que conseguem fazer aquisições sem que seja necessário uma grande diluição dos seus acionistas, devem partir para essa linha e incorporar, né, ampliar, aproveitar esse momento para fazer o que de repente não tinha muita qualidade dentro das suas operações, né? A gente ouve muito essa possibilidade de aquisição da Lojas Renner, né, mirando talvez alguma empresa, né, com uma exposição maior no segmento digital, né, com uma ampla frente logística. Então, de toda forma, é isso que eu espero. Caso haja, de fato, aquisições, que eu espero que aconteça, deve ser, né, aquisições que venham para trazer algo diferente que essas empresas hoje já não possuem. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre essa notícia aí também do BTG, né, que saiu ontem essa notícia que está fechando aí essa compra da empresa que reúne a Empíricos, né, entre a Vitro e outros negócios, né? Seria mais uma investida aí do BTG para captar o pequeno investidor? Como que você viu esse movimento do BTG, as estratégias de crescimento aí da empresa? Não é a primeira, né, inclusive. Eu acho a gente perdeu o sinal do Henrique. Vamos tentar aí pegar o sinal. Voltou? Henrique, você está comigo? Me ouve? Opa. Fica aqui comigo, não cai não. Tá falhando bastante aqui, né? Acho que deve ter tido algum problema de conexão, mas estou conseguindo ouvir sim. Você conseguiu ouvir minha pergunta? Eu consegui sua pergunta sobre BTG, né? Mirando isso. Essa base de clientes grande, né? Enfim, eu acho que é mais uma aquisição, você está achando dessa estratégia, né, de crescimento da empresa, né? Perfeito. Eu acho que é mais uma aquisição, né, em linha com o que a gente via já o BTG executar há algum tempo, né? De fato, parece que o banco tem focado bastante, né, ou através de escritórios de agentes autônomos, né, ou então através, né, de, como é o caso, né, da Universa, que possui, né, tanto a Vitro ali quanto a Empíricos dentro, um número de contas elevados de custódia, né? Eu acho que esse é o grande segredo hoje do ambiente das corretoras, né? Uma briga de até selvagem, né? Em busca tanto de abertura de contas, né, quanto também de custódia. É natural, é um processo de desenvolvimento do nosso mercado, algo que já aconteceu de repente há 10, 20 anos atrás nos Estados Unidos, e que com um ambiente mais competitivo aqui no nosso país, naturalmente, né, os grandes players vão seguir nessa linha. Eu vejo com bons olhos, a gente até tem dentro do setor financeiro o BTG Pactual como nossa top pick, mesmo comparado com os grandes bancos, né, com os bancos digitais, enfim, por ver um ambiente muito interessante, né, tanto em termos de conjuntura macro, né, taxa de juros baixa, beneficiando bastante, né, esse desenvolvimento do varejo, como também a capacidade, a capilaridade, né, que o banco possui para estar posicionado nesse desenvolvimento do mercado de capitais, né? Então você pega ali quase todas as ofertas, você vai observar os coordenadores, possivelmente, né, o BTG vai estar ali dentro também. Então a área de trading, enfim, muito forte, e esse desenvolvimento, né, não só esse crescimento orgânico já citado, mas esse inorgânico através dessas grandes aquisições que tem realizado. Então, em linha geral, eu algo assim. Você está conseguindo me ouvir, Henrique? Estou ouvindo, perfeito.
Só para poder conseguir fazer a próxima pergunta e a gente mudar um pouquinho agora aqui, falar um pouco sobre as siderúrgicas, com esse minério de ferro, inclusive, ainda em queda hoje, né? As siderúrgicas vêm ajudando aí nesse mau humor do mercado, acredito que desde ontem, mas o minério de ferro vinha num boom, né? Que também favoreceu muito as companhias do setor. O que você acha que pode estar acontecendo? Seria um fim desse ciclo de altas ou é uma situação pontual, é uma correção de demanda? O que pode estar explicando isso que está acontecendo nesses últimos dias? Eu acho que quando a gente olha lá fora, né, um movimento que tem sido demonstrado ao mercado é que a China, ela de fato tem alguns momentos, né, onde produtos muito demandados pelo país ocorre, né, um spike nos preços, né, uma grande elevação nos preços. É natural que a gente veja, em alguns momentos, ela estabelecendo alguns limites, buscando conter, né, de certa forma, a cotação. Então a gente viu de semanas atrás, 2-3 meses talvez, né, um bloqueio ali com a Tangshan, que é o principal polo siderúrgico, né, do país, esse movimento acontecendo em busca de reduzir, de fato, a concentração de poluição na região, mas que, consequentemente, né, isso resulta numa menor demanda e, logicamente, os preços caem, né? Então, depois de o patamar de preço do minério ter atingido mais de 230, quase $240 a tonelada, né, no porto de Qingdao, esse patamar atual de 212, para mim, não traz nenhum tipo de susto. Acho que é natural. Me impressionaria mais, né, a gente observar esse patamar de preço do minério permanecendo onde ele estava, né? Eu acho que não é um equilíbrio natural. Até esse patamar expressivo que estávamos vendo, ele é mais uma conjuntura do momento, onde a demanda de fato está muito forte por conta da reestruturação que estamos observando, né, e busca pela retomada da atividade econômica em diversas regiões do planeta. E nesse momento, da minha visão, tá, por mais que a gente esteja vendo de fato uma realização nos últimos dias, não me traz nem receio, né? Eu acho que até o patamar de minério médio que a gente está vendo ao longo de 2021 é acima do que os grandes bancos possuem, o que significa que há espaço até para uma revisão altista, né, dos seus preços-alvos, ou então, né, um grande pagamento de proventos podendo ser realizado, tá? Então, vejo com bons olhos, né, por mais que possa haver uma pressão momentânea, e claro, quando o minério realiza naturalmente, né, pressiona vale, segura o índice, mas de toda forma, eu acho que a conjuntura não se altera de forma alguma. Inclusive, eu vou até falar de Vale com você também, mas tem uma pergunta aqui do Wagner Edson, que entra aqui nessa história aqui do minério de ferro, mas ele vai um pouquinho além. Ele diz assim: eu gostaria de saber o que está acontecendo com o minério de ferro. Você já muito bem explicou agora aqui, Henrique, mas ele fala assim, ó, será que chegou a hora de vender os ativos? Não, na minha visão, eu não vejo dessa forma. Até acho, né, por exemplo, falando exclusivamente de uma Vale da vida, se a gente chegar num momento, né, onde o preço da ação, né, não ultrapasse esses 110, 115 reais, a gente está falando ainda de um dividend yield, né, ou seja, um dividendo em relação ao preço, né, um regime de dividendo projetado para esse ano em relação ao preço atual, de talvez duplos dígitos, né, ou seja, acima de 10%, que é muito difícil a gente comprar em qualquer outro papel da nossa bolsa, né? Então, caso não venha através do retorno de capital, acho que pode vir através de proventos. Eu continuo acreditando que nesse patamar atual de minério, né, essas empresas geram muito caixa e a pressão fica com quem compra, né, esse minério. Então, não acho que essas depreciações e a volatilidade expressiva que estamos vendo nos últimos dias assusta. Mais uma questão de oferta e demanda que de fato está um pouco desestabilizada devido, né, a tudo que nós passamos recentemente, mas naturalmente permanece sendo bons cases. Deixa eu só trazer aqui o Alex André, que ele também tem mais perguntas aqui para você. Alex. Henrique, uma outra pergunta aqui, falando um pouco mais sobre tanto uma visão mais top-down, né? Principalmente quando você pega aqui os setores aqui da Bolsa aqui no Brasil, principalmente o que tem performado bastante são a parte relacionada a commodities, né? Quando a gente pega, você está falando de varejo, né? Ou seja, a parte de shoppings também, não tem performado também. Eu queria entender um pouco mais a sua visão, se a partir do momento agora, mesmo com a Bolsa aí chegando a 122, 123 mil pontos, puxado principalmente pelas ações de commodities, se essas ações e também, claro, os bancos, né,
eles podem reagir aí os grandes bancos, né, tirando o BTG, né, que tem também valorizado bastante, se podem ter uma atração a partir do estrangeiro, né, principalmente olhando o Brasil com uma aversão a risco menor, né? Você acha que pode ter essa possibilidade de puxar essas ações em bloco para cima, como a gente estava vendo em níveis pré-crise? Eu acho que isso com certeza, tá? E até corroborando com esse ponto que você bem citou, temos o exemplo da Petrobras, né? Depois da interferência ali, a troca no comando da empresa, enfim, era claramente um case onde aquela grande depreciação que nós vimos em alguns pregões foi resultado, né, de um outflow, né, de um fluxo negativo, né, de investimentos gringos, ou seja, um investidor estrangeiro retirando, né, o seu investimento aqui no Brasil por uma crise de confiança, né? Quando a gente analisa os dados de fluxo de investimento, a gente percebe claramente isso. Tinha uma expectativa nesse ano de 2021 positiva. Quando a gente analisa os dados, a gente vê que janeiro teve um fluxo grande de entrada, fevereiro vinha tendo um fluxo bem positivo, até que a gente viu essa crise de confiança, e então, né, o movimento começou a mudar. Agora, caso a gente entre novamente numa calmaria no termo de noticiários, passa uma privatização da Eletrobras, o governo demonstre que tem aquele caráter, né, que foi passado ao mercado por algum tempo, né, aquele caráter pró-mercado, caráter, né, de desenvolvimento através das empresas e não através de ampliação de gastos, enfim. E isso com certeza resultaria num fluxo gringo. E gringo, quando olha para a Bolsa Brasil, é claro, né, tem N oportunidades, mas ele está olhando para a Bolsa Brasil como uma bolsa descontada, talvez uma das mais descontadas do mundo. Reflexo de crise, reflexo de falta de confiança, mas reflexo de oportunidade em alguns momentos, né? Então, claro, as blue chips são os primeiros nomes a serem, né, beneficiados nesse tipo de movimento, e eu acredito que caso a gente tenha uma calmaria, há espaço sim para esse tipo de investidor, né, estrangeiro contribuir para a alta da nossa bolsa. Muito bacana, principalmente quando o investidor estrangeiro, né, o Henrique, você pega um índice, né, o MSCI, você vê a parte de emergentes, vê que o Brasil é um pedacinho bem pequeno dessa fatia, né? Então, ou seja, eu acho que esse movimento deve favorecer os principais emergentes, mas eu acho que o estrangeiro, ele vai assim, 1% do meu portfólio aqui de um grande hedge fund, vou colocar em emerging markets e o Brasil vai ser beneficiado. Então, acho que tem que ser um movimento muito estrutural e realmente a confiança tem que ser muito bem estruturada aqui no Brasil, porque o histórico não é bom, né? Não, perfeito, exatamente. E assim, a gente foi perdendo participação, né, no MSCI conforme o tempo foi passando, né? Quando a gente olhava ali talvez 10 anos atrás, a história era completamente diferente. Natural, né? A gente está, de fato, estagnado há muito tempo, né? Nossa economia não cresce e nossos competidores, entre aspas, não param de crescer, né? A gente pega ali, querendo ou não, a China ainda é considerada um país emergente, né? Em diversas estruturas, né, que a gente analisa por aí, coloca dentro, de fato, a China dentro desse bolo, né? Então a gente está falando de países crescendo 8%, 10%, quando a gente cresce 1%, a gente comemora, né? Então, de fato, é natural que essa dificuldade, né, aconteça, mas tudo depende de uma mudança estrutural, como você muito bem disse, né? Se a gente não fizer nada nesse sentido, então esse fluxo pode vir momentaneamente, mas não vai ser algo também que vai ser estrutural, né? Não vai ser algo que vai perdurar aqui muito tempo. Vai encontrar algumas oportunidades de curto prazo, mas de toda forma pode, né, a qualquer momento nos deixar na mão. E esse fluxo, né, Henrique, que você está falando de entrada e saída de dólares aqui no Brasil, a gente está falando que influencia totalmente, né, diretamente o preço, né, relacionado ao câmbio, né, aqui no Brasil. Ou seja, a gente estava falando antes ali, o dólar, muita gente debatendo, você acha que o dólar vai bater 6, tinha até economista falando de dólar a 7, né? E agora a gente está vendo um movimento ao contrário, né, principalmente com essa calmaria do mercado. Mas pode ter, principalmente quando você estava falando anteriormente, né, esse spike, né, se tiver algum... se Bolsonaro falar alguma coisa, né, tweetar, tiver alguma coisa que não acontece, mas principalmente tirando esses fatores aí não aleatórios, né, você acredita que o dólar, né, ou seja, não tem como a gente acertar, mas o cenário em si, para as empresas exportadoras, está falando aqui de Vale, CSN, assim, empresas que valorizaram bastante, né? Mesmo com o cenário favorável, né, de exportações e produção, você acredita que esse fator do dólar, né, o fator cambial, pode trazer aí uma volatilidade maior no curto prazo para esse tipo de ações?
Olha, a gente já viu um movimento grande acontecendo aí ao longo dos últimos, talvez 2, 3 meses, né? O dólar saindo ali de 5,80, aí se estabilizando aqui nesse patamar de talvez 5,20, 5,30 reais. Eu vejo esse cenário como um fator que não altera em nada o fundamento por enquanto, tá? Claro que se a gente falar que semana que vem o dólar vai para 4,20, aí a gente está entrando num outro tipo de discussão, mas o ponto é que me parece que estamos estabilizados nesse patamar. Claro que a redução dos riscos globais naturalmente traz, né, essa perspectiva favorável para o nosso câmbio, né? Então esse movimento de fato tem contribuído lá fora. Aqui, né, os números também cada vez se reduzindo mais em termos de contaminação, o que é benéfico para o nosso câmbio. Agora, quando a gente tira esses fatores ligados à pandemia, a gente está falando, né, do estresse do nosso câmbio muito por conta, né, de riscos políticos e também riscos fiscais, né? Estamos vendo o avanço de algumas discussões de reformas que são importantes. A própria privatização da Eletrobras pode ser um belo indicativo do que está por vir. Então, num cenário, né, onde reformas passam, né, privatizações começam a andar, a gente tem um debate um pouco menos acalorado também nessa frente política. Então, assim, a gente pode ver esse câmbio voltando, né, de repente, ao patamar ali de equilíbrio, né, o que o Paulo Guedes gosta de citar, talvez uns 4,50, 4,60, né, mas o ponto é que a gente não vai ver mais aquele patamar de câmbio anterior, né. Hoje a dinâmica do Brasil, como também o Ministério da Economia costuma falar, é outro, né, juros baixos e dólar mais alto. Então, naturalmente, o ambiente não deve se alterar no curto prazo para essas empresas, mas caso a gente entre num viés super positivo para o Brasil, que faz tempo que a gente não vê acontecer, aí sim, talvez, né, uma apreciação grande do nosso câmbio e, naturalmente, né, do nosso real, né, e naturalmente isso pode resultar num impacto para as exportadoras. Eu não acho que seja o cenário agora. Eu acho que o cenário neste momento, né, para quem está posicionado em bolsa, faz sentido ainda ter posicionamento, sim, em commodities. Eu começaria a elevar aos poucos o posicionamento em empresas, né, ligadas ao cenário de reabertura, principalmente essas de varejo físico, né, que eu respondi algumas perguntinhas atrás, né, alguns nomes que a gente gosta ali, Renner, a gente gosta de Vivara, a gente gosta de C&A, enfim, até os próprios shoppings que resolveram disparar, né? Agora parece que a grande pressão observada no passado ficou para trás de fato. Então acho que é isso, é saber equilibrar o portfólio, né? Também não ficar totalmente exposto a um segmento, né? A um cenário, sendo que no Brasil a qualquer momento tudo pode se alterar. Legal, Henrique. Agora a última pergunta, você falando um pouquinho mais sobre cenário mais favorável em relação aqui ao real contra o dólar. Como que você avalia a questão o avanço da vacinação aqui no Brasil? Imagina esse cenário, né? Ou seja, acho que o cenário, entre aspas, ideal, né, para o Brasil, né? Ou seja, está vendo o câmbio aqui se valorizando ante o dólar, né? Ou seja, a vacinação avançando, as empresas aí reportando também resultados também muito bons aqui no primeiro trimestre. Como que você avalia, principalmente, o panorama da vacinação aqui no Brasil e também as empresas que podem se beneficiar mais rápido, né? Ou seja, empresas ligadas a turismo, como a CVC, enfim, as empresas aéreas, Azul, Gol, enfim, essas empresas que estão, como a gente chama de kit vacina, né? Ou seja, empresas que são ligadas diretamente à retomada da economia e, consequentemente, dependem da vacinação para andar, né? Perfeito. Eu vejo agora esse cenário como um cenário, não diria positivo, mas com certeza muito melhor ao que nós estávamos observando alguns meses atrás, né? A gente teve um spike ali, de fato, no número de óbitos, contaminações, e esses números têm se reduzido à medida que nossa vacinação ainda, né, não caminha também num ritmo tão acelerado, mas há uma perspectiva, né, quando a gente olha aqueles números que são divulgados pelo Ministério da Saúde, né, de fato que o número de vacinas deve se elevar bastante no segundo semestre desse ano. Tem 2 contratos grandes com a Pfizer para chegar, né, tem o início das produções domésticas, né, Fiocruz, Butantan, a gente vai ter até uma vacina, né, que caso seja 100% aprovada, a Butanvac deve contribuir para isso também. Então a gente vai ter um fluxo grande vindo de vacinas no segundo semestre, à medida que, pelo menos, né, no
assim, difícil a gente falar, né? A pandemia, óbvio que não vai acabar, é claro que não vai ser do dia para a noite que a gente vai ver os números caindo bastante, né? Acho que também nem essa expectativa nesse momento, mas né, conseguir ter um equilíbrio, né, uma estabilidade entre o número, os números relacionados à pandemia e a atividade econômica, né, o que era o grande ponto até então. Então, ter a capacidade, né, de diálogo, de conseguir manter alguns comércios abertos e saber que esses comércios também precisam seguir medidas de restrições, né, pelo menos para evitar contágio. Né, então, enfim, é um equilíbrio que é difícil, claro que vai ter sempre um querendo puxar mais para o seu lado, mas no fim das contas, eu vejo que o ritmo de vacinação se acelerando no segundo semestre e a gente conseguindo manter essa estabilidade no número né, tanto de contaminação quanto de óbitos, cria um ambiente, né, de retomada da atividade econômica natural e que beneficia, claro, setores de reabertura. Você disse a própria CVC, eu concordo, que é um nome interessante nesse cenário também. Acho que há uma grande dificuldade hoje, né, para que as pessoas se sintam confortáveis em realizar viagens, mas tem uma demanda reprimida, né, muito grande, né? Existem, eu pelo menos conheço aqui, umas 20, 30 pessoas que já têm bucado a viagem, só que acabou não realizando, né? Então, com certeza, o setor de turismo vai ser um dos mais beneficiados, né? Os shoppings já estão reagindo nessa perspectiva há algumas semanas. Acho que o varejo físico vai acompanhar esse movimento e, claro, né, algumas empresas, né, ligadas ao setor alimentício, no sentido enfim, redes de fast food. A gente tem algumas empresas listadas aqui na Bolsa também que podem voltar a caminhar, que foram extremamente impactadas, né, por essa situação que nós passamos. Muito obrigado, Henrique. Muito bacana o nosso bate-papo. Débora, fique à vontade. Muito obrigada, também quero agradecer. Muito obrigada, Henrique, aqui pela sua participação conosco. Já tomamos bastante aqui o seu tempo para poder tirar todas as dúvidas, falar um pouquinho aqui sobre o mercado. Você está sempre muito bem-vindo aqui. Aliás, eu quero passar aqui um recado da Paula, tá? Eu também endosso esse recado. A gente tem sentido falta da sua tia Edna. Ela pediu para deixar esse recado aqui para você. A gente não tem mais acompanhado ela por aqui pelo chat, então, por favor, fale para ela que ela apareça por aqui, que a gente está sentindo falta dela também, tá? E você também sempre por aqui. Até uma próxima. Já te agradeço bastante. A próxima, com certeza, a tia Edna vai estar. Eu vou deixar um bilhete lá para ela, que de fato ela nos abandonou, talvez nessas últimas 2, 3 vezes. Mas eu que agradeço novamente o convite. Peço desculpa, nessa daqui a minha conexão deu uma falhada, né? Eu vou, na próxima, também trabalhar um pouquinho melhor nisso para que não volte a acontecer. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, pessoal. Imagina, nós que agradecemos. Já deu para poder entender tudo ótimo. A gente fica te esperando aqui na próxima vez. Até uma próxima, Henrique. Tchau, tchau. E a gente vai continuando por aqui. Agora são 4 horas e 29 minutos. Hora de se despedir, Alex. Amanhã a gente tem Multiplan por aqui. Então teremos muito papo aqui para poder bater com o Hans, ele que vai estar aqui ao vivo com a gente, para poder a gente falar um pouquinho sobre Multiplan, não só sobre números, mas muito mais sobre essa retomada aí, né, dos shoppings. A gente já sabe que está a economia aos poucos retomando, então vamos lá, vamos falar de Multiplan aqui amanhã, né, Alex? Bem legal, Débora, esse bate-papo. Para quem quiser saber de um spoiler, corre lá no BMC Talks, né, que o Marcos Aravalli já falou com o Hans, né, sobre o case de Multiplan, mas agora a gente vai atualizar os números do primeiro trimestre e ver se mudou alguma coisa da visão da companhia, perspectivas para o ano que vem, né, Débora? Então, quero agradecer mais uma vez a equipe da BMC News e todo mundo que segue sempre acompanhando as principais notícias de mercados aqui no BMC Business e também nos nossos canais aqui nas redes sociais. Débora, muito obrigado e um grande abraço. Até mais, Alex. Eu também vou ficando por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, a sua TV do mercado financeiro. Estamos ao vivo sempre de segunda a sexta-feira pelo nosso canal aqui do YouTube a partir das 9h45 da manhã, com notícias e análises dos melhores especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira e vejo você aqui amanhã no YouTube da BMC News. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.